Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à aula anterior, né? Sou Nádia Cavalcante, sou mestre em Psicologia da Saúde, especialista em saúde mental e independência química, especialista em saúde da família. E esse vídeo vai dar continuidade, né, à nossa discussão da aula anterior sobre a primeira tópica mental de Freud. Então, falávamos sobre os métodos que Freud utilizou para criar a psicanálise. Falamos da hipnose e agora vamos conversar um pouquinho sobre o método catártico, né, o recordar, repetir e elaborar. Então, observando Freud, né, com a hipótese de que as mulheres histéricas, elas tinham alguma coisa, né, alguma angústia que foi reprimida, né? Freud acreditava que as mulheres, a primeira hipótese, era que elas tinham passado por um trauma e que esse trauma havia sido reprimido nessa parte da mente que Freud chamou de inconsciente. E aí, o que é que Freud propôs, né? Essa novidade, ir até as mulheres histéricas e ter uma conversa. E isso foi muito inovador, porque o que é que se esperava dos médicos? Esperava-se que os médicos trouxessem remédios, né, medicamentos, trouxessem a cura. E Freud propõe o diferente, que é chegar e conversar. E até as próprias histéricas se questionavam: como conversar vai me ajudar em alguma coisa? Como é que eu vou melhorar apenas com a conversa? E aí Freud prova, né, que tudo pode ser diferente. E Freud dá o nome do método recordar, repetir e elaborar, primeiro porque recordar, porque Freud diz que é necessário recordar, relembrar o trauma. Então ele pede a essas histéricas que lembrem, que busquem na memória o que é que elas teriam passado, qual foi o trauma que poderia ter ocasionado, né, a doença histérica. Repetir, porque Freud diz que no momento que nós relembramos um trauma, nós recordamos um trauma, nós repetimos, nós revivemos, né, a angústia que esse trauma causa. Freud usa o termo repetir o afeto. Então a gente revive a angústia que o trauma causa. E elaborar, porque não é só lembrar, reviver, se não trouxer, né, uma solução para o problema, se não trouxer, né, uma solução para este trauma. E aí Freud dá o nome de recordar, repetir e elaborar. E é um dos métodos freudianos que ele tem bastante êxito na cura das histéricas, né? Ele começa a se aproximar de histéricas, ouvi-las, pedir para que elas falem do trauma, e isso dia a dia, né? Isso, claro, isso não acontece numa única conversa, e aí onde a gente observa já calcando os primeiros passos para a questão de um processo de terapia, né, terapêutico que Freud propõe, né? Isso é algo novo para a psicologia até então. E aí Freud propõe essa conversa, que é uma conversa que pode acontecer em uma, duas, três sessões ou muito mais, e era o que acontecia. Ele se aproximava das histéricas, ele ouvia, ele pedia para elas falarem desses traumas, para elas repetirem o afeto, né? Na verdade, quando elas relembravam, elas reviviam essa emoção, e Freud trazia a superação desses traumas que estavam reprimidos. E aí ele já vai fechando a sua ideia do que seria o nosso aparelho mental com a suposta existência de uma parte da mente inconsciente. Só que o que é que Freud observa? A maioria, gente, dos casos de histeria, a maioria dos traumas que Freud ouviu, eram relacionados à sexualidade feminina. Então, por ser a época freudiana, né, a era vitoriana, onde as mulheres eram muito reprimidas em sua sexualidade, não era se permitido que as mulheres tivessem vivências sexuais. E Freud faz uma revolução, tanto por fazer essa escuta desses traumas sexuais, alguns abusos, outros eram mulheres que tinham um desejo, por exemplo, de masturbação ou alguma coisa dessa natureza, e Freud ele mostrava naturalidade na escuta do problema, né? Freud observava, tratava aquilo com uma normalidade que não era para a época, e isso fazia com que essas mulheres elas conseguissem superar esse trauma, né? Já outras pessoas, outros profissionais, se fizessem a mesma escuta do que Freud ouvia, não teria a mesma reação. E aí ele teve bastante êxito com esse método, curou bastante pessoas
bastante mulheres com o método recordar, repetir e elaborar. Porém, como eu falei anteriormente, Freud ele não se cansa, né? Ele é incansável no sentido da explicação das coisas. Apesar de dar certo, não dava certo com todos, do mesmo jeito da hipnose. Tinha mulheres que rejeitavam a conversa com Freud, que não queriam falar sobre nada, que diziam que não tinha trauma nenhum. Isso, de um certo modo, tanto aborrecia Freud quanto o impulsionava a querer saber mais sobre a histeria. E aí, como eu falei, Freud explica e não é pouco, né? E aí ele não se contentava, aquelas que não falavam. E aí Freud, até do que dava errado, ele cria uma teoria nova. É quando ele começa a pensar, a criar a teoria das resistências, né? A resistência seria o ato de que quanto mais nos aproximamos do inconsciente, né? Quanto mais a gente se aproxima do que está reprimido no inconsciente, mais o ser humano ele vai ter uma tendência de fuga, de fugir, de negar, de dizer que não acontece com ele, que não lembra, que não sabe, que não tem nada para falar. E isso Freud observou no Recordar, Repetir e Elaborar, que muitas histéricas elas apresentavam resistências em falar porque esses conteúdos eram tão dolorosos para elas que elas precisavam reprimir. Porém, Freud observou também que uma boa parte das mulheres é, relatavam os abusos sexuais por parte do pai, como sendo a causa de suas doenças histéricas. Foi aí que Freud dá o nome da teoria da sedução. Embora seja uma teoria que Freud rapidamente abandona, porque ele observa, né, que não tinha como, né, era meio que impossível tantas pessoas terem passado pelo mesmo trauma. Não poderia, não tinha lógica todas as mulheres histéricas terem sido abusadas sexualmente. E logo à frente ele cria outro conceito, que é o conceito de fantasia, né, que eu até explico em uma outra aula aí, na aula dos mecanismos de defesa. Né? Freud observou que muitas mulheres que relatavam abuso sexual não era real, né? Era real apenas para elas, era fantasia que essas mulheres criavam para justificar suas doenças mentais. E aí, como eu falei, quando não dá certo, Freud faz dar certo. Ele sempre está criando teorias em cima do que aparentemente tem sido errado. Mas o que é que dá o fechamento total, né? A criação da psicanálise, onde é que Freud cria o seu método que hoje ainda utilizamos, né? Que é o método atual. Chamamos de associação livre. Quem nos dá esse método é Freud, mas com a ajuda de uma paciente. Uma paciente que ficou muito famosa, que está lá nos livros de Freud, chamado, se eu não me engano, Estudos sobre a Histeria. E aí Freud, o nome dessa paciente chama-se, um pseudônimo que Freud dá, chama-se Ana O. Ana O é uma paciente histérica que quando Freud vai conversar lá no método recordar, repetir, elaborar, Freud ele sempre direcionava a fala, né? Ele perguntava qual o trauma, o que foi que aconteceu, que, né? Vamos relembrar, vamos falar sobre esse trauma. E aí Ana O dá uma lição para Freud. Ana O fala para Freud, deixe-me falar, né? Deixe-me, doutor Freud, falar o que me vier à cabeça, deixa eu falar o que me vem à mente, me deixe falar livremente. E aí é a partir daí que Freud cria o método terapêutico que nós usamos atualmente, quem trabalha com a psicanálise. Chama-se o método da associação livre, onde o paciente ele é livre nas suas ideias, né? No caso, o analista, ele não vai direcionar as falas do paciente, ele não vai fazer perguntas, né, o tempo todo. Obviamente que isso numa psicanálise ortodoxa, antes se ficava mais calado, né, se fazia menos perguntas, hoje nem tanto, hoje menos, mas o paciente ele fica livre, né? O analisando ele é livre para falar o que lhe vem à mente. E foi a partir daí que Freud criou essa ciência, né, tão praticada, tão importante para nós, que é a psicanálise. Com a ajuda de Ana O, Freud cria o método da associação livre e passa a usar em todos os pacientes. Então, ele para de pedir para que esses pacientes recordem algum trauma e falar livremente. E aí, Freud começa a descobrir qual a causa da histeria. E ele
chega à conclusão que a histeria nada mais é provocada do que qualquer angústia que o sujeito ele reprima no seu inconsciente. Então, alguma angústia que lhe parece triste, lhe parece vergonhoso, lhe parece horrendo, lhe é ruim, o sujeito ele tem uma tendência de reprimir, de recalcar no inconsciente, nessa parte da mente que agora Freud já reconhece muito bem, chama de inconsciente, e nos fecha, né, com a cura de histéricas. Então é quando Freud tem um grande êxito no seu trabalho. Freud casa com Marta, né? Como eu falei no vídeo anterior, o desejo que ele tem de casar, e ele consegue com a cura de várias mulheres histéricas, né? Sempre enfrentando resistências por algumas, né, que não querem falar nem de maneira livre, mas são muitas mulheres curadas, né, com o método da associação livre, onde Freud deixa a pessoa livre e vai dia a dia buscando, né, aí o que tão doloroso foi reprimido, que provocou, né, a manifestação corporal dessa angústia. Então, a histeria nada mais é, então, para Freud, como o corpo falando do que está angustiado na mente. Que hoje, né, algumas doenças, chamamos das doenças psicossomáticas, né, ainda tanto ocorrem, né, são pessoas que se angustiam, não falam, não regurgitam suas emoções, e aí o seu corpo passa a expressar fisicamente essa dor psíquica. E aí, né, eu trago uma fala de Lacan. Lacan, ele é um discípulo de Freud, né, uma pessoa que deu continuidade aos estudos de Freud, e ele fala um pouco do inconsciente. Lacan diz que o inconsciente é um capítulo da nossa história que é marcado por um branco ocupado por uma mentira. É um capítulo censurado, né, porque nós não lembramos, nós não, é tão doloroso que nós não acessamos. Mas a verdade pode ser reencontrada, ou mais das vezes ela já está escrita em algum lugar, né? Isso aí é a fala do Lacan. Freud também descobre também os atos falhos, né? Os atos falhos normalmente são quando a nossa traição de memória. Freud observa isso no comportamento das histéricas, quando a gente muitas vezes está falando algo e trocamos a fala da pessoa, trocamos o nome da pessoa, isso chamamos de ato falho. Aí Freud percebe que isso são modos do inconsciente ele se manifestar sem a gente perceber. Né? Tem até uma fala de Freud que diz assim, o inconsciente, quando não é ouvido, ele se põe a gritar, né? Quando a gente não escuta o nosso inconsciente, aquilo que está reprimido, ele vai gritar. E quando ele vai gritar, não vai ser a partir de comportamentos muito positivos. E a doença psíquica é um modo desse inconsciente gritar para nós. E aí Freud, né, o iceberg é muito bem representado, o modelo do iceberg, para representar a mente humana na visão de Freud, né? Ele fala do consciente e inconsciente, eu vou trazer mais uma figura que explica melhor para vocês, né? E aí, como eu falei no início do outro vídeo, é uma terceira ferida, um golpe na humanidade, Freud dizer que o homem não é racional e que muitos, 90%, na verdade, todas as nossas atitudes, por trás delas, né, há algum ato que a gente pensa que seja voluntário, tem algo do nosso inconsciente ali imposto, né? E que nossa infância ela tem muito do que somos, justamente porque é na nossa infância que se constrói o nosso inconsciente, né? Então vamos aqui ver um pouquinho sobre o inconsciente, né? Lembrando que o inconsciente ele tem uma hipermemória, né? Ele não esquece nada. Então tudo que a gente viveu desde que nasceu até agora está se manifestando nos nossos comportamentos sem que nós saibamos ou percebemos. Aqui tem uma explicaçãozinha, mas daqui a pouco eu volto e vamos aqui utilizar esse desenho para fazer a explicação disso que Freud chama de primeira tópica. Freud chama de primeira tópica mental, o primeiro modelo de funcionamento mental. Então, Freud explica a nossa mente a partir primeiro desse primeiro modelo que ele chama de inconsciente,
pré-consciente ou consciente. O pré-consciente, gente, é conhecido no senso comum como subconsciente, é a mesma coisa. Porém, o termo que Freud utiliza para essa explicação, né, o termo correto é pré-consciência. E aí, né, o que é que vai estar aqui no nosso inconsciente, né? Essa parte tão importante da nossa mente, representada pela ponta de baixo do iceberg. Freud fala que no inconsciente vão estar os desejos, os medos e as pulsões, né? As pulsões de vida e as pulsões de morte, né? As pulsões de vida e morte eu vou explicar melhor no segundo modelo mental. Vou falar agora só um pouco das ideias gerais sobre o inconsciente. Então, no inconsciente, Freud explica que vão estar os conteúdos, gente, indesejáveis da nossa mente. Então, é aquilo que a gente não gosta, é aquilo que dói, é aquilo que a gente afasta. Não quero saber disso, não quero lembrar disso. E nós vamos absorvendo conteúdos para esse inconsciente, até mesmo desde o ventre materno, né? Quando nós estamos ali recebendo as emoções da nossa mãe. E ao nascermos, quando a gente entra em contato com o mundo externo, é que esse inconsciente ele vai se produzir ainda melhor. E tudo, não é só tudo que é traumático, mas tudo aquilo que a gente nega, né? Que é doloroso para nós. Então, nossos medos, nossos conteúdos agressivos, né? Nossos traumas, como a gente falou, está na nossa parte da nossa mente chamada inconsciente. A pré-consciência estaria no meio, né, separada pelo inconsciente por uma barreira que Freud chama de censura, né? Que depois, no outro modelo, ele vai chamar de superego, superego. Né? A censura seria o que impede dessas ideias ruins elas se tornarem reais, elas serem lembradas. Então, se é ruim, se dói, eu reprimo, eu devolvo aqui para o inconsciente. E aí a censura é que impede que isso saia. A pré-consciência, gente, seria a parte da nossa mente como uma sala de espera. Seria algo em que seria uma parte da nossa mente onde aquele conteúdo ele está prestes a ser lembrado. Por isso que o nome é pré-consciente, prestes a se tornar consciente. Veja bem, Freud disse que o nosso inconsciente ele é movido por uma energia, né? Uma energia que movimenta esses pensamentos. Essa energia Freud chama de libido, a energia libidinal. Então, a energia libidinal é o que impulsiona, é o que empurra esses pensamentos para a consciência. Então, seria mais ou menos assim: nós temos essa parte de baixo da nossa mente chamada inconsciente, essa energia chamada libido, a libido vai empurrar esses pensamentos para a consciência, para serem lembrados. Ou seja, a gente não tem como pegar tudo que é ruim, tudo que a gente não quer se lembrar, tudo que aconteceu de ruim, tudo que a gente nega na gente e deixar o tempo todo reprimido. É tanto que Freud, para isso, usa o conceito de recalque, o recalcamento. O recalque é a ideia de que aquele conteúdo que está reprimido, ele vai voltar, ele vai sair de dentro do inconsciente. Eita, passei, perdão. Ele vai sair de dentro do inconsciente e vai se tornar realidade, vai ser lembrado. E não vai ficar reprimido para sempre. Ele vai aparecer no comportamento real, mas sendo que de um modo disfarçado. Freud fala que nem sempre o conteúdo reprimido ele vai ser lembrado tal qual a ideia original. Ele pode ser lembrado nos sonhos, ele pode ser lembrado no ato falho ou num comportamento sintomático. E o que é que, como assim, professora, no ato falho? O ato falho é aquela ideia que eu falei de quando a gente faz trocas. Então, Maria, eu falo Joana. Por que eu falo Joana? Às vezes a gente pensa que é apenas uma troca simples, mas Freud observou que não. É algo do nosso inconsciente que está ali reprimido, que faz com que aconteça essa troca. É o inconsciente querendo aparecer. E aí, gente, meninas, tomem cuidado aí quando seus namorados trocar o nome de vocês, tá? O inconsciente, ele pode não estar pensando, mas o inconsciente dele está. Brincadeira, gente. Mas o ato falho, por exemplo, é uma manifestação
dessa ideia inconsciente. Os sonhos, né? Então, Freud, seu famoso livro chamado Interpretação dos Sonhos, é que o sonho só pode ser interpretado pelo sonhador. Não existe um livro dos sonhos, porque nem todo mundo vai ter o mesmo significado. O sonho vai depender, né? Para Freud, os sonhos são restos diurnos, restos do dia, do que a gente passa do dia, dos desejos que a gente não realizou de dia. E aí, os desejos irrealizáveis para o inconsciente, eles vão se manifestar no sonho, só que de maneira disfarçada, né? É os métodos lá de condensação e deslocamento. A gente não vai ver a cara da pessoa com o nome de outra, ou um sonho é uma história meio confusa. E isso acontece porque existe o recalque. E como eu falei anteriormente, essa energia da libido e das pulsões que vai empurrar esses conteúdos recalcados, esses desejos também recalcados para a consciência. E quando chega na zona da pré-consciência, é porque está prestes a ser lembrado. Então, é porque já está próximo daquilo se tornar realidade. Então, não vai ficar ali guardadinho para sempre, não. E a consciência, né? A consciência ela é racional. A consciência é formada por pensamentos, por percepções reais, racionais. Embora tudo que a gente pense e exponha, fale, seja a partir da consciência, mas já passou por todo esse processo de ter algo do inconsciente influenciando, estar na pré-consciência, a qualquer momento ser lembrado, ou consciente. Outra forma interessante de entender a pré-consciência é, por exemplo, você passou por um acidente e aí você tenta não lembrar daquilo, se reprimiu. Mas aí, vez ou outra, quando você passa pelo mesmo lugar, vem à tona aquelas lembranças. Então, aquelas lembranças vêm à tona porque o conteúdo não estava totalmente inconsciente, ele já estava na pré-consciência. Então, essa é mais ou menos a estrutura da psique que nós vamos fechar nossa primeira topologia mental. E aí, ó, o consciente, essa dimensão racional, né? É aí onde está a nossa realidade. O inconsciente é essa parte mais importante, porque é a parte que vai influenciar o funcionamento das outras. E a pré-consciência, né? Que é essa câmara onde os conteúdos eles vão estar lá esperando para se tornarem reais. Então, eu fecho aqui a nossa primeira topologia mental e no próximo vídeo nós vamos estudar a segunda e mais importante, que é a segunda tópica mental de Freud. Obrigada, gente, e até mais.